सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। सर आइए ये चल चल। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ऊपर से पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, ऊपर से पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो। Esse foi um vídeo gravado lá na Índia, né? Eu acho que foi montado, eu não tenho certeza, né? Mas mostra uma atitude talvez de uma criança que pode fazer toda a diferença. É só ter iniciativa, é só poder desenvolver os seus dons e talentos, as suas habilidades, e aí as coisas acontecem. E hoje nós vamos estar falando sobre o upgrade espiritual no exercício dos meus dons e dos meus talentos. Nós vamos estar falando sobre como nós, eu e você, podemos desenvolver, dar uma atualizar a nossa vida, fazer um upgrade naquilo que nós podemos oferecer como cristãos. O serviço que nós temos para oferecer. Qual é o nosso papel? Como Deus tem nos chamado? Qual é a proporção de cada um? Será que eu tenho capacidade? Será que eu não tenho? Será que eu posso fazer? Será que eu não posso? Será que eu tenho um ministério para eu servir? Será que eu não tenho? Nós vamos descobrir um pouquinho através da palavra de Deus, através do texto de Mateus, no capítulo de 25, nos versículos a partir do 14 até o versículo de número 30. Nós também estaremos projetando, para você que quer dar uma olhada na tela, mas antes da gente ler, eu queria simplesmente passar um panorama, um contexto, para que a gente possa entender melhor por que Jesus está nesse momento falando da parábola dos talentos. Nesse momento aqui, na palavra de Deus, no final do livro de Mateus, quando Mateus relata as coisas que Jesus vinha fazendo, esse é considerado o quinto grande discurso de Jesus aqui na terra. E já era o último dele. Já estava chegando o momento em que Jesus, os discípulos, o povo, já estava percebendo, sentindo, já estava sabendo que Jesus ia embora. Que Deus havia o chamado e a sua morte e a sua ida estava próxima. Então Jesus, nesse momento, ele reúne o povo, ele conversa com os discípulos que estão um pouco preocupados. E agora? Mas como vai ser? O que vai acontecer? Jesus vai embora. Como que o Senhor vai morrer? E essa ressurreição ninguém sabia direito. Não tinha tanta fé para saber se isso iria acontecer. Enfim, era aquilo que estava angustiando a vida das pessoas. Mas o nosso Salvador, Jesus, ele vai embora. E aí Jesus começa a falar um pouquinho sobre o reino dos céus, sobre o que cada um de nós devemos viver até que ele volte. E aqui nesse momento, nesse episódio, né, que nós chamamos da pregação de Jesus no Monte das Oliveiras, nesse discurso, ele fala sobre 4 parábolas.
Você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia, se ela estiver aí aberta, um pouquinho para trás, aí nos textos, tem a parábola das 10 virgens, a parábola do bom servo e do mau servo, a parábola da figueira, depois a parábola dos talentos, que nós vamos estudar, e ele termina com o grande julgamento. Então, na parábola da figueira, ele fala um pouquinho sobre a questão do clima e da temperatura e como a flor floresce, né? A figueira floresce. Então ela diz que quando vai chegando o verão, né, por causa das chuvas, de tudo aquilo, as folhas vão nascendo novamente, a figueira começa a ficar frondosa, começa a dar frutos. Então as pessoas naturalmente percebem, opa, está chegando a época da figueira, ela está florescendo. Nós estamos agora começando a época do morango. Para quem gosta de morango é uma delícia, cai o preço, várias coisas têm morango, é uma delícia. Então você percebe as épocas. E aí Jesus usa essa parábola, e é tão bom quando Jesus fala por parábolas, né? Porque eu estava comentando, você pode contar uma parábola dessa lá na classinha das crianças de 4 anos de idade, e eles entendem. A gente conta aqui, às vezes no meio de mestres e doutores, e a gente entende da mesma forma, com a mesma capacidade de compreensão, com as figuras que são usadas. Então a figueira tem o seu tempo, e Jesus fala assim: eis que vai ter o tempo em que eu vou voltar, mas que nós devemos vigiar, que nós devemos cuidar, estar atento para o tempo do Senhor, o tempo que Ele estará voltando. Como nós estaremos servindo ao Senhor? Qual tem sido o nosso procedimento, a nossa atitude, a nossa santidade diante da volta iminente do nosso Senhor? E aí ele fala sobre a parábola do servo bom e fiel. Bem-aventurado o servo a quem o meu Senhor, quando vier, o encontrar cuidando e dando sustento aos meus conservos. Ele usa mais uma parábola para dizer: você que tem empregados, você que convive com pessoas na sua empresa, você que tem relacionamentos, você que é um senhor, você deve cuidar bem dos seus servos, você deve tratar bem, sempre, porque eis o dia em que eu vou voltar, e eu quero saber se você foi um servo bom, se você cuidou bem dos seus conservos, se você teve uma atitude conforme eu estou te ensinando. Então que você tem que vigiar, e serve para nós novamente, como estão os nossos relacionamentos, como nós estamos vivendo nos nossos compromissos, no nosso trabalho, nas pessoas no qual a gente tem convivido. Ele está à volta, ele está por voltar. E aí fala na sequência sobre a parábola das 10 virgens, que fala sobre 5 mulheres nécias e 5 mulheres sábias, que elas saíram atrás de um noivo, e que quando estava perto do momento de encontrá-lo, 5 delas foram atrás para comprar alguma coisa, para poder se virar, para se apresentar melhor, porque estava faltando. Depois você pode ler e entender melhor o que eu estou dizendo. E perderam tempo, o noivo chegou e as 5 já foram embora. Quando elas voltaram, elas já não encontraram mais o noivo. E nós também temos que estar atentos, porque o nosso noivo está à disposição. E pode ser que chegue o tempo em que o noivo volta, e talvez alguns de nós não vamos mais o encontrar. Ele já foi embora, e a palavra de Deus diz isso. E para aquele que não encontra, haverá choro e ranger de dentes. E aí então ele fala, nesses episódios, nesses discursos, nessas parábolas, sobre a parábola dos talentos, que nós vamos estudar nessa noite. Só para informação, ele termina falando sobre o grande julgamento. Aí ele fala do dia final, o momento em que Jesus voltará, e dá alguns detalhes sobre aquilo que vai acontecer no fim. Então nós vamos ler a partir do versículo 14, do capítulo 25, esse texto que nos ensina sobre a parábola dos talentos. Diz assim: pois, e esse pois, só para uma informação importante, gramatical, ele está se referindo ao início do capítulo 25, que diz: o reino dos céus é semelhante, ou será semelhante. Então, pois, aqui nessa parábola do talento, ele está dizendo: o reino dos céus é semelhante a isso que nós vamos ler. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, ele confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Esse é um ponto interessante, importante, que nós vamos conversar. Segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles,
e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu, para algumas versões, enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, passou-se bastante tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas. Ele veio prestar contas, veio ajustar as contas com eles. No versículo 20, então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor, do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora, gente, olha só, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então respondeu Jesus, porém, disse assim o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todos o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Creio que é uma parábola em que a grande maioria daqueles que estão caminhando com a gente, você que já é crente há um bom tempo, já conhecia, você já ouviu. Tem algumas interpretações, tem diferentes interpretações que as pessoas podem ministrar, compartilhar, mas nós queríamos aqui, de uma forma rápida e breve, compartilhar alguns detalhes daquilo que Deus está nos ensinando e trazer um desafio para a nossa igreja. Esse vai ser um desafio para nós, para mim, um desafio para você, um desafio de como você, através dos talentos que Deus distribuiu a você, como você pode multiplicá-lo. Ou será que você está multiplicando? Será que você quer multiplicar? E como você pode multiplicar? Martin Luther King, ele disse uma frase uma vez, e isso tem ecoado em muitos treinamentos, em muitos lugares, e dentro da própria igreja, que ele disse assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Será que você está servindo para viver? Será que nós estamos servindo para viver? Quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é o grande primeiro desafio para nós. Será que nós temos multiplicado o nosso talento? Será que nós temos desenvolvido aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos? Será que nós estamos vivendo uma vida de servir ao outro? Ou será que nós estamos vivendo uma vida de servir a nós mesmos? Será que nós temos colocado os dons e talentos que Deus tem me dado a cada um de vocês, a cada um de nós, para benefício próprio, nosso, ou para benefício do outro? Parábola, 4 pontos, para que a gente pudesse refletir. O primeiro deles diz assim: os talentos são distribuídos a todos. Meu irmão e minha irmã, jovem, adolescente, você que já tem mais idade, da preciosa idade, né? Da melhor idade, todos nós, todos temos talentos. Todos nós recebemos do Senhor dons e talentos, amém? Acho que só metade que recebeu. Não é, mesmo que você não fale amém, não tem desculpa, gente. Se você achava que tinha algum motivo, se você uma vez pensou, não é para mim isso,
Você está agora recebendo essa informação do Senhor, e é uma garantia do céu que Ele deu e Ele capacitou a todos. Amém? Aleluia, porque você tem um dom, você tem um talento. Aqui nessa parábola e na palavra de Deus, Ele não está dizendo que Ele escolheu alguns, deu um pouco para alguns, deu um pouco para outros e resolveu não dar nada para outros. Não, Ele deu talentos, Ele deu dons para todos nós. Então, não existe mais essa possibilidade de você pensar, de você imaginar, de você querer dizer que você não tem como ajudar, você não tem como participar de um ministério, de você evangelizar alguém, de você discipular alguém, de você servir cafezinho aqui na igreja, entregar boletim, de você ser um servo onde você estiver, porque Deus distribuiu capacidade, Deus distribuiu dons, aptidões, Deus deu talentos a todos. Você tem talentos, você tem dons, você pode fazer aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Esse é um ponto muito importante, porque se você não acreditar nisso, não dá nem para continuar a gente entender o que Ele está querendo dizer nos outros pontos. Então eu queria deixar muito claro, meu irmão, minha irmã, Deus confia em você, Ele capacitou você, Ele deu talento para você, Ele deu dom para você. Você queira ou não colocar isso em exercício, você queira ou não, e aí quando Ele voltar você vai prestar conta, mas Ele te capacitou, Ele tem te dado dons e talentos para que você possa exercer o ministério cristão. Isso significa que todos nós temos um trabalho a desempenhar e um propósito na nossa vida. Se Ele te deu dom, se Ele te deu talento, se Ele tem nos instruído, é porque Ele tem um propósito para que isso seja usado. Então você deve usar, porque se você quer ser como um servo conhecido por Deus, como um servo bom e fiel, Ele espera que você multiplique o seu dom e o seu talento. Agora, se você acha que não tem, se você não está usando, você vai, na hora de prestar conta, ser conhecido como um servo mau e fiel, e para você, seu fim vai ser uma perdição eterna. Deus te capacitou, Deus te deu talento, os talentos são distribuídos para todos nós. E o interessante, e essa informação eu recebi pela manhã, Deus, quando Ele fala sobre talento, aqui representando a época, essa parábola, quando Jesus conta essa história, um talento representa 6.000 denários, era o dinheiro mais conhecido naquela época. Se a gente pudesse falar de, sei lá, 1 trilhão, 1 quadrilhão, né, 1 quintrilhão, ele representava assim um valor muito grande, como nome, mas ele representava 6.000 denários. Um denário era um dia de trabalho. Então quer dizer nessa parábola que ele está dizendo de 6.000 dias de trabalho. Você quer saber quanto custa isso em dinheiro? Pega o teu salário, que não deve ser muita coisa, mas alguns têm aí um salário bem grande. Você vai dividir ele por 30 dias e você vai multiplicar por 6.000. Isso é um talento. Você sabe quanto que dá isso aí mais ou menos na média? A gente fez uma média de salários aí e tal, fizemos um cálculo. Chega a mais ou menos um talento, 3 milhões e meio de reais. Gente, é um valorzinho razoável, não é? 3 milhões e meio dá para fazer alguma coisa, não dá na vida? Imagina com 5 talentos, dá mais ou menos uns 16, 17 milhões. Dá para viver a vida até o final, né? Viver para nós, né? Bem vivido, né? 17 milhões mais ou menos, é isso que representa. Agora, a informação que eu recebi nessa manhã, que eu fiquei assim tão feliz de ouvir isso, é que aqui nessa parábola, Jesus, Ele fala assim, para a gente, né? Ele fala aqui nessa parábola, Ele está explicando ela, contando, e Ele disse assim, fostes fiel no pouco. Vocês entenderam o que Ele está dizendo aqui que é pouco? Foste fiel no pouco, muito te darei.
Então, gente, o que Jesus deu para você, o talento que Ele deu para você usar aqui na face da terra, gente, o dom que Ele te deu, é esses milhões todos, vamos comparar, que é uma fortuna, é algo maravilhoso que você tem para oferecer, é algo especial de Deus, é algo que Ele colocou na sua vida, para dar certo na tua personalidade, na tua igreja, na tua família, que tem um valor imensurável para nós aqui na face da terra, mas isso para Jesus ainda é pouco. E olha, a recompensa dele para nós é muito. Imagine quantos quintrilhões nós não vamos receber na vida eterna, se nós usarmos os nossos dons e talentos aqui na face da terra. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. É incrível. Nós fazemos parte dessa engrenagem que faz mover a família, a igreja, a sociedade, rumo ao propósito estabelecido por Deus. Então, primeiro, os talentos são distribuídos a todos. Segundo, os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Aqui muita gente para analisar, eu já vi muita gente reclamar, eu já vi muita confusão. Mas então eu não posso fazer muita coisa, é o que Deus me deu, me deixou fazer só isso. Ou não, esse Deus não é justo, como é que pode? Para ele deu 5, para outro deu 2, eu só tenho 1. Eu ganhei 5 aqui, ó, tá vendo? Ó? Que benção, né? Eu tenho 5, ó. Vocês receberam tudo 1, né? Só alguns receberam 2, né? Então eu tenho uma responsabilidade ainda maior de multiplicar, né? Mas se eu pensar dessa forma, o outro é mais capaz do que eu, conforme a sua capacidade, então eu não sou capaz. Irmãos, não é isso que ele quer dizer. Jesus Cristo, Ele criou um organismo, que Ele chama de corpo. Esse corpo é a igreja de Cristo, somos nós, eu e você. Esse corpo representado pela igreja. E no corpo existem diferentes membros, diferentes funções. E essa capacidade que essa parábola quer explicar para nós, é que nós temos diferentes funções. Não é que um é maior ou melhor do que o outro, porque todos nós precisamos um do outro. O corpo precisa de todas as partes para que ele funcione bem, não é verdade? Mas para alguns ele colocou como cabeça, e a cabeça tem o cérebro, tem que pensar, tem que estudar, tem que se preparar, tem que ensinar. Para outros ele fez joelho. Você é joelho, não é bonito, né? Já viu joelho bonito? Já viu alguém falar, nossa, que joelho lindo, né? Esse joelhinho, hein? Olha, coisa mais linda. Joelho não é bonito, joelho não pensa. Mas se não fosse o joelho para unir a nossa canela, né? Assim, num palavreado bem médico, né? Para a nossa parte dos membros inferiores serem unidas, o nosso joelho, ele é essencial para isso. Ele tem flexibilidade, ele não é um membro fixo, ele gira. Olha que funcionalidade especial o joelho tem. Ele dobra, ele dói, ele tem várias funções. E de todas as funções, todas são importantes, todas a sua capacidade. Gente, do nosso cérebro, do nosso coração, olha só o coração, que importância ele não tem? Bombear todo o sangue, gerar vida, levar o sangue de todas as partes do nosso corpo. Mas a importância que tem um coração, tem uma unha, não é verdade? No nosso corpo. Por quê? Presta atenção. Não talvez por causa da função, porque essas são as diferenças. Mas se você, por exemplo, tem uma unha encravada, fala para mim, isso dói, não dói? Quem aqui tem unha encravada? Sabe disso, né? Muito bem, ó. Alguns têm unha encravada. E você sabe que dói. Sabe que eu tive refletindo? Quantos irmãos unha encravada nós não temos na igreja, não é? Gente, unha encravada é aquele negócio que incomoda. E é uma unha, não é nada. É um negocinho que está ali relando no seu dedão, no seu dedinho, né, no pé, e que te incomoda o dia inteiro. Você tem que tomar remédio, você tem que ir num podólogo, você tem que resolver uma unha encravada, quando ela não está funcionando conforme a sua capacidade. E quantos irmãos unha encravada a gente não tem na igreja, né? Eu fico pensando naquelas pessoas que quando a gente fala assim, vamos fazer uma programação diferente, o unha encravada levanta, não, de novo, coisa diferente, nossa, eu não quero. Eu já vi quantas vezes aqui na igreja, né? Eu gosto de um ambiente um pouco mais escuro, tal, fazer alguma coisa diferente. Mas esse negócio de luz apagada não dá certo.
Não, eu não gosto desse negócio de luz apagada. Ele nem sabe o propósito, não entende, né? Quantas vezes nós não vemos irmãos unha encravada, mas graças a Deus nós temos muitos irmãos que estão bombando sangue, bombando alegria, para que esse membro vital, que o corpo de Cristo possa funcionar. Então os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Cada um de nós fazemos parte desse corpo. Você tem capacidade e você é essencial para que esse corpo possa funcionar. Terceiro ponto dessa mensagem diz assim: os talentos são distribuídos para serem cultivados. Meu irmão e minha irmã, talento enterrado, talento guardado é talento que não está sendo utilizado. Você está utilizando o seu talento? Você tem utilizado os dons que Deus tem dado a você? Você tem colocado à disposição o dinheiro pela capacidade que Deus tem te dado de ganhar dinheiro? Deus tem te dado, você tem usado a sua inteligência pela capacidade que Deus tem te dado de aprender? Você tem usado o seu dom de música pela capacidade que Deus tem te dado de aprender a tocar um instrumento, de cantar? Você tem usado a sua capacidade de andar e servir um cafezinho e ajudar a preparar um chá pela capacidade dele ter dado saúde para você? Se você não está fazendo isso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para vocês, infelizmente, você está usando o seu dom talvez só para você, ou você está deixando ele muito guardadinho. E aqui o grande desafio é que se existe um talento, se existe um dom, e nós já aprendemos que existe, ele foi dado para o corpo. Esse corpo, para que ele possa funcionar, ele tem que ser exercido, ele precisa ser cultivado. Se não estiver sendo cultivado, se não estiver sendo desenvolvido, se você não estiver desenvolvendo, exercitando o seu dom, você pode ser reconhecido no dia da prestação de conta como um servo mau e negligente. Somos mordomos de Deus e devemos cultivar com diligência o que nos foi confiado. Nossa vida não é como um tesouro escondido, mas como uma fonte de bênção para aqueles que nos cercam. Será que nós temos sido uma fonte de bênção? Amém? Misericórdia. Será que nós temos sido uma fonte de bênção na vida das nossas pessoas que convivem conosco, dos nossos familiares, do nosso trabalho, da nossa faculdade, da nossa escola, da nossa igreja? Será que nós temos cultivado os nossos talentos e os nossos dons? E por último, meus irmãos, todos os talentos distribuídos e cultivados serão recompensados. Amém? Jesus está dizendo aqui que ele vai prestar conta. Você sabe quando vai ser o dia da prestação de contas? O seu Silas, que eu acho que é o que tem mais experiência aqui no meio da gente, ele deve saber. Sabe, seu Silas? Quando vai ser o dia da prestação de contas? Já está marcado o dia aí? Muito bem, seu Silas. Maravilhosa a resposta. Porque eu perguntei de manhã, o pessoal ficou em dúvida. Não, é tal. Eu falei, tem 2. Porque às vezes o pessoal só lembra de um, só quer pensar em um. O dia da prestação de contas, primeiro, mais gostoso de todos, é quando Jesus voltar. E pode ser quando? Agora, daqui a pouco. Jesus vai chegar aqui, vai entrar na igreja e vai falar, e agora? Vamos lá, caderninho na mão, prestação de contas. Vai chamar Daniel, vem aqui. O que você tem feito, Daniel? Passa para mim aqui as coisas que você tem, como você tem exercido o seu dom, como você tem servido na igreja, os irmãos, como que você tem vivido. Então, na prestação de conta, a primeira delas é na volta de Jesus. Jesus volta e vai prestar contas com os seus servos. Será que nós estamos preparados para esse momento? Será que nós estamos esperançosos por isso? Será que a gente não vê a hora do nosso servo chegar? Porque você está pronto, você está fazendo a obra, você já está discipulando, você está cuidando de gente, você está evangelizando, você está falando de Jesus para todo mundo que você encontra, você vive na perspectiva de Deus, você está no seu trabalho sendo uma pessoa íntegra, você está na sua família ensinando os seus filhos, você esposa está sendo submissa ao seu marido, você filho está sendo obediente ao seu pai. Será que nós estamos preparados para essa prestação de contas?
E a segunda, não é, seu Silas? É no dia que nós formos nos encontrar com Ele, quando a gente morrer. E quando essa pode acontecer? Só os mais jovens responderam, só os jovens. O pessoal mais assim, experiente, né? Nem respondeu essa. Só os jovens tiveram coragem. Quando que pode ser? Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser depois que você sair daqui. Você vai pegar o seu carro. Não vou nem continuar, depois o pessoal fala que é maldição, essas coisas. Não é não, viu gente? Mas pode acontecer. Eu e você nós não sabemos. É a qualquer hora, é a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Mas, quem sabe, você ainda pode ter mais tempo. E aí você pode, então, ainda exercer os seus dons e os seus talentos. Você ainda pode ter um pouco mais de tempo, para que você possa ser conhecido como servo bom e fiel, e não servo mau e negligente. Depois das lágrimas da semeadura, vem a alegria da colheita farturosa. Nossa recompensa não é material, e sim espiritual. Nosso tesouro não está aqui, mas está no céu. Irmãos, os nossos talentos, eles são distribuídos e cultivados. E assim, se nós exercermos, multiplicarmos, nós seremos recompensados. Amém? Quando Jesus voltar, ou quando você se encontrar com Jesus, Ele vai olhar para você e vai dizer assim: Valdemar, você aqui, que saudade, meu filho, servo bom e fiel, vem aqui participar comigo desse gozo, dessa alegria, porque você tem me servido, e agora eu quero que você agora seja recompensado muito mais daquilo que você ofereceu. Já pensou que alegria, que gostoso não vai ser? Que prazer, que privilégio encontrar com o nosso Senhor e ter esse reconhecimento. Mas eu queria encerrar essa ministração fazendo um desafio a nós mesmos, trazendo a reflexão para as nossas vidas sobre o grande desafio, se eu e você, se nós temos realmente multiplicado os nossos dons e talentos, ou se nós temos guardado os nossos dons e talentos, enterrado e não temos utilizado. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decopagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz eminha de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória, então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema.
Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos dá de exercer os nossos dons e talentos no corpo de Cristo. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos resgatou e o Senhor é quem nos capacita. Obrigado porque o Senhor tem aqui, Senhor, neste lugar, filhos teus, servos bons e fiéis, que têm multiplicado os dons e talentos e que o Senhor continue recompensando. E que cada um deles, ó Pai, possa ser servos bons e fiéis. Que o Senhor levante, Senhor, essa igreja para cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. E que nós sejamos como testemunhas vivas de Cristo. Obrigado, Senhor, pelos visitantes. Que o Senhor abençoe a vida deles. O Senhor deixe agora, Senhor, da sua graça sobre a vida deles. E que eles possam sair daqui, ó Pai, alegres e felizes pela Tua presença. E que a Tua palavra, que nós cremos que não volta sozinha, que não deixa de dar fruto, ela possa continuar frutificando nas nossas famílias, nas nossas irmãos e irmãs, nas pessoas que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus e que os nossos dons e talentos estejam sempre sendo multiplicados na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.